Fala, meus amigos, tudo certo? Hoje vou falar sobre o conceito do livro antifrágil chamado via negativa. Vocês se lembram quando eu apresentei para vocês esse slide sobre a necessidade de nomeação e falei também que a gente entendia o que era algo antifrágil, por mais que a gente não tenha essa palavra em nosso vocabulário? De uma forma análoga, a via negativa também vai muito nessa linha, ou seja, a gente entende esse conceito, mas a gente não tinha palavras para exprimir ele. Basicamente, o que a via negativa diz é que remover é melhor do que acrescentar. Então eu vou mostrar para vocês como essa forma de pensar pela via negativa pode ser algo muito benéfico nas nossas vidas. Michelangelo, quando esculpiu essa estátua de Davi, falou que Davi sempre estava lá, escondido no mármore. Na verdade, o que Michelangelo fez foi simplesmente remover do mármore aquilo que não era Davi. Então, essa forma de pensar, de remover ao invés de acrescentar, é um pensamento de via negativa. Outra grande mente da humanidade que nós temos é o Steve Jobs. Ele disse uma coisa parecida, que também utiliza a via negativa. Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar com cuidado. Então veja, quando Steve Jobs fala sobre dizer não a centenas de outras boas ideias, ele está praticando exatamente isso, a via negativa. Outra mente brilhante que também tem esse pensamento de via negativa é o Leonardo da Vinci. Ele dizia o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Nessa passagem, Leonardo da Vinci deixa subentendido que não necessariamente a gente precisa acrescentar complexidade às nossas soluções, e sim, a melhor coisa a se fazer para atingir a perfeição é justamente deixar as coisas mais simples possíveis, ou seja, remover complexidade nos leva à perfeição. Como a gente consegue, então, atingir a antifragilidade com a via negativa? Pensem nesses conceitos da tríade que eu já apresentei para vocês no primeiro vídeo como uma estratificação, ou seja, não algo pontual. De um lado nós temos algo que é extremamente frágil, de outro lado nós temos algo que é extremamente antifrágil. Então eu coloquei em vermelho o exemplo de um ponto onde uma pessoa está. Ela está entre o frágil e o robusto. Uma forma dessa pessoa se tornar mais antifrágil não é necessariamente acrescentando coisas antifrágeis à vida dela, por mais que seja possível. Por exemplo, com o efeito Lindy, que eu já apresentei para vocês. Mas uma outra forma muito interessante de fazer isso, e até mais fácil, é você eliminar as suas fragilidades. Dessa forma, naturalmente você está se transformando em uma pessoa mais antifrágil. Alguns exemplos práticos da via negativa. Vocês se lembram também no vídeo sobre tentativa e erro que eu trouxe para vocês nesse slide? Falei para vocês que o processo de tentativa e erro se dá quando a gente utiliza os erros como fonte de informação e a gente remove aquilo que não dá certo. Dessa forma, naturalmente, a gente vai convergindo para uma solução. E esse processo de tentativa e erro traz consigo também essa ideia de via negativa, ou seja, de eliminar para você alcançar uma solução. Um exemplo prático que eu apliquei a via negativa na minha própria vida foi quando eu li o livro O Príncipe de Maquiavel. Por mais que ele seja uma linguagem complicada, eu não tenha conseguido entender 100% de que cada palavra significava, pelo menos eu fui capaz de entender aquilo do que o livro não fala, ou seja, apliquei a via negativa à leitura de O Príncipe. Então, isso é uma forma libertadora de utilizar um conceito do livro antifrágil para a gente não ficar extremamente preso, tentando entender cada palavrinha de cada página dos livros. Por exemplo, certamente, se eu for conversar com alguém sobre o livro O Príncipe, eu vou ter um bom norte, porque eu sei do que ele não fala. Agora, exemplos ainda mais práticos que você pode aplicar a ideia da via negativa na sua vida. Justamente esse conceito: identifique suas fragilidades e as remova. Mais uma vez, menos é mais. Então, se você é uma pessoa que gosta de comer em excesso, saiba que isso fragiliza a sua saúde. Então, uma forma de você se tornar mais antifrágil é eliminar esse tipo de fragilidade. Ou então, falar mal dos outros pelas costas fragiliza o seu caráter. Mais uma coisa que você pode fazer para eliminar da sua vida. Da mesma forma, fumar e beber demais são coisas que fragilizam a sua saúde, por exemplo. Comprar demais ou gastar demais é uma coisa que pode fragilizar o seu bolso. Ou então, procrastinar demais. Isso é uma coisa que pode até fragilizar a sua confiança.
Então esse é o conceito que eu quero trazer para vocês: identificar as nossas fragilidades e trabalhar para removê-las. Dessa forma, a gente vai estar convergindo para aquilo que é antifrágil. A gente vai estar se transformando em pessoas antifrágeis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.